Ora, boa tarde. Desde já agradecer à doutora Maria Cecília de Carvalheiro, diretora do Centro Social Bem Querer de Branha, por ter aceitado o nosso convite para falarmos disso mesmo, a obra social que tem desenvolvido o centro. E ao meu amigo do painel, Olímpio Fernandes, que ao longo de 40 minutos vamos ficar a saber o trabalho que é desenvolvido pelo Centro Social Bem Querer de Branha. Nasceu em 2004 e por isso já atingiu a maior idade e nestes últimos anos, devido à pandemia, tem atravessado algumas dificuldades, mas com as dedicadas funcionárias tem conseguido atingir os seus objetivos. Das ofertas, falaremos da creche, do jardim de infância, do ATL, do centro-dia e o apoio domiciliário. E será por aqui que vamos conversar com a doutora Maria Cecília de Carvalheiro. E, claro, saber que outros projetos estão em cima da mesa. O objetivo prioritário do centro é promover atos de solidariedade social, nomeadamente desenvolver atividades de proteção e educação, saúde e assistência social, dirigidas às crianças e jovens e idosos, populações ativas em situação de desemprego ou deficiência e às famílias e à sociedade em geral. Promovendo ações de sensibilização, formação profissional, bem como desenvolvendo ações de promoção lúdica e social, interação social e cooperação com entidades oficiais e privadas de âmbito local, regional, nacional, em projetos de utilidade pública. O desenvolvimento das atividades visa beneficiar a integração dos mais desfavorecidos, minimizando as dificuldades percebidas ao nível social. O bem maior é a bondade da humanidade, que é consciente e responsável para transformar o mundo em que vivemos em um lugar de paz, prosperidade e harmonia, mas seguro e mais hospitaleiro para todos. A sua missão é tratar de todos com ética, de amor e responsabilidade, educar para a paz, para as artes e ciências, com consciência de igualdade de género e oportunidades. Já a marca consiste na ética do cuidado e responsabilidade, direitos humanos, da terra, ecologia, educação pela paz, educação pelas artes, saúde e bem-estar biopsicossocial. Mas passo de imediato para a Figueira da Foz, onde se encontra, como disse o meu camarada de painel, o Sr. Olímpio Fernandes, bem conhece a nossa convidada como a instituição. Boa tarde, como está hoje o tempo aí por esse lado? Vamos bem, vamos bem. Boa tarde, Luís Pessoa. Antes do mais, queria cumprimentar a doutora Maria Cecília e agradecer-lhe a presença na Miragem, já que este projeto fundamentalmente é dedicado às freguesias do concelho da Figueira da Foz e logo que tínhamos tempo, com certeza que Montemor o Velho também estará nos nossos pensamentos traçar os mesmos planos, as mesmas conversas junto das associações. Para já, feitas as apresentações, julgo que já apresentaste a instituição, vamos ao que mais importante é para os nossos seguidores, é a nossa entrevistada, a doutora Maria Cecília. Muito boa tarde mais uma vez, os meus cumprimentos, obrigada por ter vindo à Miragem. Boa tarde, obrigada a ambos os interlocutores. O Sr. Olímpio eu já o conheço há muitos anos. Estou muito grata pelo convite, gosto sempre de participar, estou disponível para... a primeira pergunta que eu lhe faço diretamente da Figueira da Foz, já que o Luís Pessoa se encontra na quarteira, cuidando eu que a doutora Maria Cecília se encontra na instituição ou no local onde muito bem entender. Mas estou em Branha no meu gabinete de trabalho. No seu gabinete. Branha pertence agora às Alhadas e faz todo o sentido que as viagens pelas freguesias, a Miragem vá até Branha. Acontece que realmente estas instituições, a qual a doutora Maria Cecília orienta, são de uma necessidade absoluta nas nossas comunidades. Ao nível das crianças, ao nível das pessoas de famílias com mais dificuldades, também os idosos. São fundamentais. Poderia alongar um pouco a sua perspectiva sobre esta matéria? Ainda há dias falava isso mesmo com a vereadora da Ação Social e eu explicava a minha visão sobre este assunto. Entendo que cada vez mais é importante fazer uma rede realmente transversal que cubra todo o território nacional e que vá às pequenas localidades, a todas as localidades, e que permita que as pessoas das pequenas localidades, sobretudo das zonas rurais, que são as mais vulneráveis, as mais carenciadas, as com menos recursos financeiros,
económicos e, portanto, sociais, às vezes têm mais dificuldade em aceder a outras soluções fora do seu território, do seu contexto habitual, e, portanto, faz sentido, nem que as instituições sejam pequeninas, como a nossa, não é uma grande associação, mas trabalhamos localmente para a nossa comunidade e limítrofes com uma boa visão, com um bom enquadramento teórico, e é fundamental saber o que se faz, para quem se faz, que recursos devemos utilizar, e, portanto, só as pessoas que estão no terreno e podendo trabalhar localmente com pequenas comunidades podem ter esta visão tão próxima da realidade local. Era isso mesmo que eu ia perguntar à doutora Maria Cecília, e que fosse, enfim, em síntese, para aproveitarmos bem o tempo. Branha, nesta altura e nestas circunstâncias que estamos a falar, de apoio às famílias com mais dificuldades, crianças, portanto, a situação está equilibrada, não há assim consequências graves de todo. Está equilibrada, como é que quer dizer? Como é que eu posso explicar? Isto é uma zona rural a dar e resposta. É eu aprofundo mais a minha pergunta sobre o tema que desejava. A associação dá resposta cabal às dificuldades? Nós damos as respostas possíveis, dado que neste momento ainda não temos a resposta LAR, que atualmente se designa ERP, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, portanto, que era a matriz inicial da nossa associação. As pessoas que se juntaram para organizar e fundar esta associação tinham em mente, sobretudo as pessoas mais idosas, que pertenciam ao núcleo fundador, tinham em mente realmente construir um lar. Mas, dada a pertinência e a urgência e até a facilidade de resolvermos problemas locais mais urgentes, e pela condição que a própria Segurança Social em 2006-2007, a partir dessa data, colocou em relação à construção de lares. Nessa altura privilegiou-se o envelhecimento ativo, favorecendo-se mais a vertente da resposta social centro-dia, e ficou em declínio, por assim dizer, a versão lar residencial, que foi muito usado, sobretudo a partir dos anos 80 e 90, no início deste século, em que houve realmente uma maior expansão dessas soluções. Feita a análise da doutora... Com o envelhecimento demográfico, verificou-se que isso é uma solução para o envelhecimento ativo, mas não cobre todas as necessidades da população mais idosa. A longevidade é um bem, porque as percebemos bem, doutora Maria Cecília. Eu passo de imediato para o Luís Pessoa, na Corteira. Ora, muito bem, doutora Maria Cecília de Carvalheiro. E aproveitando uma citação usada pelo Centro de Gandhi, que diz o seguinte: o grau de desenvolvimento de uma nação pode ser avaliado pela forma como trata os membros mais vulneráveis. E partindo daqui, pergunto, quando abraçou este projeto, e já agora, quem são os seus colegas de direção? Que é para a gente perceber a estrutura. São tudo senhoras, mulheres, dedicadas a esta causa, umas mais envolvidas porque trabalhamos aqui, algumas de nós trabalhamos aqui. Tenho uma colega que é coordenadora, que também é psicóloga como eu e trabalha a par comigo, portanto é coordenadora, sou a diretora técnica, além de presidente, ela é secretária. Tenho uma outra colaboradora que é a minha irmã, que está na administração também. E as outras colegas, a tesoureira é uma senhora reformada, que trabalhou na função pública, no tribunal. A outra também é da função pública, mas é uma ex-professora primária. E, portanto, este é o núcleo duro da direção. Para além disso, fora da direção, a Assembleia também é constituída por mulheres, à exceção do meu pai, que está como vice-presidente da Assembleia Geral, que é uma pessoa bastante idosa, já com 90 anos. E mais de resto praticamente somos só mulheres. A visão que nós temos é muito feminina e por esse motivo eu considero que nós temos uma visão mais assistencial, mais próxima das necessidades das pessoas, e não valorizamos, não é que não seja necessário, que é bastante importante a questão
da sustentabilidade económica. Mas, na verdade, nós temos, não vou dizer descuidado, porque não é possível descuidar a parte financeira, mas privilegiamos muito mais o enquadramento das necessidades locais. Ou seja, nós, por exemplo, neste momento não, há 10 anos, quase 12, que estamos a suportar autonomamente o pré-escolar, sem acordo com a Mas nessa área do pré-escolar e da creche a gente já vai entrar mais à frente. Vamos levar uma certa É só para sequência. explicar que Sim, temos sim, uma sim. área Exatamente. que é absolutamente e totalmente suportada por nós. Há uma outra citação que eu vi no vosso portal, que era tornar a Terra um lugar melhor para viver. É uma espécie de um mantra que nós usamos. Exatamente. Gostei e pergunto, o seu centro, neste momento, o que está a fazer para fazer jus à citação? Portanto, a forma como nós nos enquadramos, nos colocamos no terreno, é minimizar, ou seja, melhorar as condições de vida de todas as pessoas à nossa volta. As nossas, defendermos, protegermos a terra. E são muito abrangentes terra, porque vão desde a creche até aos idosos. E porque desde pequenino é que se ensina às crianças a respeitar o ambiente, a proteger esta terra, como no Ikebana dos japoneses, portanto, ter a noção que a terra é onde nós estamos colocados. Sem a terra nós não sobrevivemos. E muitas vezes as pessoas têm uma atitude egoísta de entender que podem explorar a terra até à exaustão sem a proteger. E eu tenho aqui um duplo sentido na Terra, porque além da Terra, planeta, temos esta Terra, a terrinha onde nós vivemos, que é a nossa localidade inicial, que começámos ainda enquanto freguesia, uma freguesia velhíssima, não sei se teve a oportunidade de ler os textos. Eu vi. Portanto, nós estamos inscritos na Torre do Tombo desde 1982 e em 2013, numa situação completamente arbitrária, fomos... Eu não queria dizer uma palavra muito forte. Artejada, somos partidas em 3 partes e, portanto, foi uma falta, eu não quero dizer falta, mas pronto, não houve a sensibilidade para perceber que nós somos uma terra com uma identidade própria já estabelecida, com muitos séculos, com uma cultura própria que valoriza o teatro, a música. Portanto, temos tradição de leitura local, portanto não havia analfabetos como há noutras localidades, começaram a ler muito tarde, com escolas pouco que não favoreciam a leitura. Portanto, nós neste momento confrontamos com pessoas que estão instaladas no nosso centro, na nossa localidade, no bairro social, pessoas jovens que podem ter até menos de 20 anos e não sabem ler. Ou podem ter 30 anos e ainda não fizeram o ensino básico. E isso não era uma realidade da nossa localidade. Portanto, todas as pessoas, mesmo que tenham 80, 90, 100 anos, toda a gente sabia ler desde pequeninas, porque havia a tradição do teatro e o teatro fez muito e faz, teatro e a música, fazem muito pela cultura das pessoas e pelo desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento humano é o capital mais importante. Passo para o Olímpio, para a Figueira. Curioso, Luís, obrigado, boa tarde. O Luís Pessoa está na quarteira Olímpio Fernandes, na Figueira da Foz. A doutora Maria Cecília está exatamente em Branha. Isto quer dizer que este programa se destina às viagens pelas freguesias do Concelho da Figueira da Foz. É curioso que eu estava a ouvir a doutora Maria Cecília, estava-me a recordar de um grande mestre que eu tive, que lhe presto aqui a minha homenagem, que era o Sr. Sansão Coelho, que me dizia algumas vezes: Olímpio, aproveita os contextos dos entrevistados. E é exatamente, e agora estou a recordar-me que é exatamente isso que eu lhe vou propor, porque a senhora doutora Maria Cecília falou aí de um pormenor com alguma mágoa de Branha ter sido retirado de freguesia para as Alhadas. Portanto, agora pertence às Alhadas. Por isso mas não pertencemos só às Alhadas. Uma parte de Branha ficou nas Alhadas. Exatamente. Esse edifício está no mas território. Eu vou acabar a minha pergunta vou acabar a minha pergunta. Portanto, o que me parece, doutora Maria Cecília,
é que Branha não ficou em desvantagem, e se quiser, e se me permitir, ou realmente não tirou grandes vantagens dessa mudança. Não tirou qualquer vantagem, no sentido de que nós temos uma identidade própria nas diversas localidades que compunham a freguesia, e neste momento o núcleo central de Branha pertence às Alhadas, uma parte da freguesia, que é Cabanas e Valdejorge, pertencem a Quiais, e Cova da Serpe, e Saltador pertence a Tavareda. Ou seja, nós, para reunificarmos a nossa freguesia, enquanto outras ficaram união de freguesias, a nossa foi dividida, o território foi dividido por várias localidades. Uma espécie de manta de retalhos, Sim, mas foi uma falta de respeito pela nossa terra, porque não havia qualquer problema, se bem que não fosse muito agradável, juntar uma ou mais freguesias, como aconteceu na sua terra, em Montemor, ou seja, e noutros locais do país, em que juntaram freguesias e em que elas são tratadas com igual dignidade. É um assunto interessante que merecia outro programa. Luís Pessoa, por favor, ainda sobre esta matéria, em Branha, estamos hoje com um tema de solidariedade e por isso tens sempre os teus propósitos. Sim, mas eu vou-me cingir mais ao centro, que depois é essa parte da junta, quando a gente tiver a conversa com o presidente da junta, será depois... Foi isso que eu disse, serve para outro programa. Ok. Doutora Maria Cecília, vamos aos mais pequenos e mais à frente falaremos dos mais velhos. Ao iniciar a nossa viagem, e nada melhor que começar pela creche. Quantas crianças tem neste momento e quantos técnicos acompanham esse projeto? Na creche temos 3 educadoras, 2 educadoras na creche e uma no pré-escolar. Temos 4 auxiliares na creche e no pré, e portanto os outros são funcionários gerais e de outros locais. Ainda na creche, qual é que é o trabalho que é desenvolvido em prol das crianças e como são feitas as inscrições? As inscrições são as famílias que se dirigem ao nosso local e que se inscrevem na frequência da creche. Umas são da Figueira, de Boarcos, outras de Branha, a maior parte reside aqui em Branha, e portanto são crianças que nós acompanhamos desde muito pequeninas, e a ideia de mantermos o pré-escolar, ou de incluirmos o pré-escolar, foi a possibilidade de darmos continuidade a um projeto educativo transversal que faça a ponte entre a creche e a escola primária. Branha felizmente ainda tem uma escola primária de 2 salas, mas é uma escola que privilegia, não é um centro grande, como o Centro Escolar da Figueira, e daí que permite acompanhar crianças em situação de proximidade, tal como nós, e nós tentámos fazer esse elo de ligação, uma vez que se ia perder a continuidade, uma vez que não há outra solução em Branha, não há transportes para as Alhadas nem para Quiais com facilidade, para Quiais ainda há transporte, mas não há para as Alhadas, e portanto seria incompatível essa continuidade na nossa ótica. Se as crianças estão a residir em Branha, devem ser educadas com uma matriz familiar, por assim dizer, uma matriz que faça com que estas crianças aprendam desde pequeninos, tal como eu, que cresci aqui, a respeitar e a valorizar a nossa terra. Quando as crianças não têm raízes familiares, como muitas acontece com muitas das nossas crianças que não são daqui, pelo menos os valores que nós lhes incutimos, as ideias, os projetos de desenvolvimento são importantes para que elas cresçam com uma visão do mundo um pouco mais abrangente, mais dilatada, mais expandida do que aquelas teriam em casa nas suas famílias, e devido à necessidade que nós temos de uniformizar todas as crianças
na Terra, não só na nossa terrinha, mas na Terra ao nível global, para que as crianças desde pequeninas valorizem as artes, valorizem as questões ecológicas, o respeito pela terra, e portanto é preciso dedicação e empenho para levar estes assuntos transversalmente com os outros projetos educativos ditados pela DREC, por exemplo, que estes também lá estão incluídos. Mas é importante nós valorizarmos a questão do teatro, das artes, da música, e, portanto, é uma das coisas que nós valorizamos desde o início do nosso projeto. Muito bem. E já agora também inserido aí nas crianças, como é que são acompanhadas as crianças com necessidades educativas especiais e já agora quantos técnicos têm, se faz parte do vosso centro? Sei que são 2 psicólogas. Nós temos parcerias institucionais com técnicas da Segurança Social, da DREC, e outras são acompanhadas pela CPCJ. Portanto, temos terapia da fala, fazemos um protocolo com uma instituição local, quer dizer, da Figueira da Foz, de forma a serem acompanhadas com apoio psicológico, com a terapia da fala. Temos outras do desenvolvimento precoce que são encaminhadas pelo tribunal ou por outras instituições, geralmente é crianças de famílias com algumas problemáticas específicas e já estão identificadas e, portanto, esses apoios são gratuitos para as famílias, para as crianças e, portanto, há uma proximidade por vós logo. Sim, sim. Muito bem, Olímpio. Bom, ainda continuando com aquela velha máxima dos outros que foram grandes nesta profissão, que não consideramos isto uma profissão, mas sim um hobby, ainda vou de encontro àquilo que a doutora Maria Cecília há pouco dizia. Todas essas dificuldades e essa harmonia tem que ver com as dificuldades que encontram nas crianças. Não é qualquer pessoa, aliás, que pode orientar uma instituição deste género. Neste caso, pergunto-lhe que grau académico é necessário e que grau académico é necessário e que a Direção-Geral de Segurança Social, enfim, intensifica e propõe para que uma pessoa possa realmente estar à frente de uma instituição com esta sensibilidade social e humana. Portanto, estamos em presença da doutora Maria Cecília, uma pessoa preparadíssima para estas questões de fundo. Sim, mas a Segurança Social, ao nível dos presidentes de direção, não impõe qualquer tipologia. Para a direção técnica é que é necessário ter licenciaturas, uma licenciatura na área social. Exatamente, que é o seu caso. Portanto, as ciências sociais e humanas. Eu sou psicóloga clínica, minha outra colega também é psicóloga, portanto, temos aqui a trabalhar connosco psicólogas, técnicas de serviço social, educadoras de infância, ao nível de pessoas mais qualificadas. Depois as outras terão o nível do 12º ano, portanto, as auxiliares de geriatria e da ação educativa. Porque nós, doutora Maria Cecília, homens da rua, como é o meu caso, nem sequer fazemos, eu não faço ideia o que em Montemor Vermelho, conheço a Santa Casa da Misericórdia, por dentro e por fora, mas não fazemos ideia dos problemas que surgem nestas instituições e para isso é realmente preciso que as pessoas estejam muitíssimo bem preparadas para saber liderar este tipo de situações. Luís Pessoa, por favor, para ti a emissão. Muito bem. Doutora Maria Cecília, há bocado falou aí, estávamos a falar das crianças e por causa da detecção precoce em relação, por exemplo, à fala, e eu perguntava, na instituição há algum mecanismo de detecção precoce? Já disse que tinha contra a fala, mas sobre a dislexia e sobre a disgrafia. Também tem... Isso está dentro do contexto da terapia da fala. Está dentro do contexto da terapia, portanto, facilmente... Portanto, a dislexia é uma das vertentes, que geralmente é detectada quando as crianças começam a ler, mas a terapia da fala começa por volta dos 3 anos, ao nível da transição da creche para a pré, porque é esperado que as crianças, ao fim dos 3 anos de
de vida já saibam articular os sons adequadamente. E depois há ali uma janelinha muito curtinha, até aos 6 anos, onde elas poderão recuperar caso sejam detectadas atempadamente e haja essa E vocês fazem incidência esse e tratamento aí na acompanhamento creche precoce. ou... Sim, as terapias são feitas aqui. Ok. Vem uma terapeuta externa que vem Ok. cá fazer, porque são recursos mais caros e, portanto, são partilhados por diversas instituições. Fazem umas tantas horas aqui, têm um X número de crianças e, conforme a necessidade, o horário é expandido em função do número de crianças. Muito bem, muito bem. Pronto, e damos o salto da creche, agora vamos até ao ATL. Em relação ao ATL, eu perguntava, o ATL... Não, mas o ATL foi uma experiência que existiu até 2013. Neste momento não era viável, porque não é viável todo o ano, porque só tínhamos, como temos um público-alvo muito desfavorecido, e o ATL deixou de ser comparticipado, ou seja, nós nunca tivemos comparticipação da Segurança Social, e como as aulas acabam mais cedo e há o prolongamento dentro da escola, com as AECs, nós ficámos sem essa resposta. Ao fim de uns anos desistimos. Sim. Já foi há muito tempo que desistiram? No verão seria possível usá-la. Já há muito tempo que desistiram? Nas férias escolares. Mas nas férias escolares ainda vão ativar isso ou não? Costumamos ter como ATL nas férias escolares. Nas férias escolares, ok. Então, mas fazia-lhe então outra pergunta que está também... O que temos é o pré-escolar também, que era essa situação que eu estava a referir, porque entendemos que era importante mantermos este elo de ligação, ou seja, não deixando que as crianças tivessem que voltar para casa. E eu perguntava se, então, sem solução. O pré-escolar se está de acordo com os horários dos utentes. Sim, está de acordo com os horários dos utentes e das famílias. A questão aqui em causa é que nós temos mensalidades reduzidas, dado que as famílias, em geral, são muito carenciadas, a maior parte, e pagam mensalidades absolutamente ínfimas, só para dar continuidade à transição da creche para a escola primária, e para que elas não fiquem em casa sem conhecimentos, sem condições. Portanto, esta é uma parte do nosso voluntariado, da própria associação, uma vez que está a assegurar uma resposta social sem qualquer acordo da Segurança Social, sem qualquer intervenção, sem qualquer apoio financeiro da autarquia, e aí nós sentimos que é pena não termos a nossa própria freguesia, porque provavelmente com uma proximidade maior seria possível nós termos algum tipo de apoio para a alimentação ou apoio às famílias, de alguma maneira seria uma outra proximidade. Nós neste momento não temos, nem da autarquia, nem da Segurança Social. Doutora Maria Cecília Carvalheiro, com a chegada em massa de imigrantes, sejam a fugir da guerra ou não, como é que lida o centro com a multiculturalidade e principalmente com a língua? Desculpe, como é que nós lidamos com a multiculturalidade e principalmente com a língua, se é que têm alguns imigrantes? Neste momento ainda não temos ninguém instalado com essa solução, mas numa reunião que tivemos há umas 2 semanas com a Segurança Social, por causa da solução dos apoios à contratação, nós fomos de acordo, enquanto outras instituições estavam interessadas em ver as oportunidades de trabalho. Eu entendo que as pessoas que vêm de fora, numa situação de catástrofe trágica, não vêm emocionalmente disponíveis para trabalhar. Eu acredito que nos primeiros tempos vão estar fragilizadas. De qualquer maneira, tínhamos interesse e desejo de acolher crianças, pessoas porque adultas, o grosso idosas, da coluna, não é? O grosso da coluna que serão as crianças, são crianças, as mães e as pessoas idosas, que são as que estão neste momento a chegar aos países como refugiadas. Portanto, vocês já falaram com a Segurança Social a dizer que dão apoio. Ou seja,
Nós somos de opinião, e é a nossa sensibilidade, falámos sobre isso, que caso haja necessidade ou interesse das pessoas virem frequentar a nossa instituição, dado que temos vagas para. E, aliás, a Segurança Social há dias deu uma nova solução, da possibilidade de ampliar as vagas para esta situação excepcional, e nós falámos que seria importante, primordial, que alguma daquelas pessoas ucranianas que venham, que possam integrar os quadros do centro, ou seja, nós iríamos fazer um contrato para essa situação, porque não faz sentido uma criança estar fragilizada e não, é importante que dominar uma a língua. criança tenha a possibilidade de contactar com alguém da sua língua materna. Muito bem. E com as pessoas idosas a mesma coisa. Portanto, caso elas queiram e possam, nós teremos todo o gosto, mas entendemos na nossa opinião, não quer dizer que as pessoas cá não sejam amáveis e atenciosas e um bebê não se possa integrar, mas a questão da língua pelo menos é alguém fundamental. que fala a mesma língua. Exatamente. É fundamental. Muito bem. E agora só uma pergunta para se porventura eu tivesse um filho com idade para entrar para a creche ou para o pré-escolar, gostaria de saber como seria o seu dia-a-dia. Pode-nos, sim, rapidamente dizer como é que é o dia-a-dia de uma criança aí na creche? Portanto, as crianças atualmente, por causa da pandemia, quando entram, nós medimos a temperatura, mudam de calçado na entrada e não lá dentro das salas, como era habitualmente, como era tradicional. Sim. As crianças despem, têm uma caixinha, uns cubos muito bonitos, deixam aí os seus pertences e transitam para as salas já com equipamento interno. Depois, nas salas, têm as diversas atividades de recepção, aquelas cantiguinhas dos bons dias, como é habitual dizer, tem o conto da história, tem atividades de expressão plástica e, portanto, neste momento não há yoga para bebés, já há algum tempo que não há, mas tem as outras atividades lúdicas e recreativas e desenvolvimentais, porque as crianças da creche têm sobretudo atividades de desenvolvimento psicomotor, da psicomotricidade fina, tentar que elas comecem a manejar utensílios práticos que desenvolvam a fala, a linguagem, adquiram conhecimentos de língua, da língua materna logo desde pequeninas. Portanto, as crianças, por isso é que quando elas transitam para a pré, devem já estar identificadas esse conjunto de situações menos favoráveis, porque, como sabe, as crianças estão aqui no máximo, sei lá, 6 horas, 7 horas, no máximo, 8, já seria algum caso assim mais excepcional, habitualmente estão menos tempo, e, portanto, é natural e é expectável que em casa, nas suas famílias, nos seus contextos, a própria família também ajude e proporcione algum desenvolvimento da fala. Mas quando isso não se proporciona, ou quando isso não é feito de forma adequada ou necessária, depois nós aqui identificamos e tem esse acompanhamento mais específico nessa faixa etária a partir dos 3 anos. Na fase do pré-escolar, são muito mais mentais, no sentido há um primeiro contacto com as letras, com os jogos já para formar conhecimentos básicos que facilitem depois as aquisições esperadas que se desenvolvem na fase escolar. Mas é importante que as crianças, logo desde pequeninas, olhar com o lado direito do cérebro, o lado imaginativo, porque quando a estes bens, a estes conhecimentos, logo antes dos 6 anos, valorizam uma peça de teatro com a atenção devida, porque trabalham só com o operatório, com dados muito concretos, e tudo que é fantasia, tudo que é não real, não é valorizado. E nós sabemos que atualmente, cada vez mais,
os conhecimentos e a amplitude que as crianças, que as pessoas no seu desenvolvimento humano conseguem ter com as soluções fora da caixa, como agora se costuma dizer, são soluções criativas, as novas oportunidades, os novos desenvolvimentos tecnológicos cada vez mais precisam desse recurso, a imaginação, um lado que faz a ponte entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. E por isso é fundamental que as crianças tenham acesso à igualdade de oportunidades desde que nascem. E por isso foi muito útil esta solução da Segurança Social, que aboliu, mas portanto permitiu que crianças mais desfavorecidas, não podem dizer que não frequentam por dificuldades financeiras, porque as crianças do escalão mais baixo não pagam a creche, não pagam. Muito bem. Olímpio, já vamos entrar lá na fase que tu gostas mais, que é os idosos, mas até lá passo-te a palavra. Dos idosos, diz muito bem, porque eu estou nessa fase já. Bom, mas vamos falar do que interessa junto dos nossos filhos. Mais uma vez, que viajamos pelas freguesias do Concelho da Figueira da Foz e esta tarde estamos numa instituição de solidariedade, mas já se sabe que na Corteira está o Luís Pessoa e na Figueira da Foz o Olímpio Fernandes, e a nossa convidada é a doutora Maria Cecília, a qual agradecemos mais uma vez a sua presença. Doutora Maria Cecília, este país tem, segundo uma reportagem que eu li num jornal diário, perto de 6 mil instituições, o que é realmente muito interessante. Logo requerem tal qual da doutora Maria Cecília, que tem que liderar uma série de problemas sociais, alguns bastante delicados. Ao nível das trabalhadoras, por exemplo, reuniões, formação, a formação profissional. Trabalho. A formação profissional ao longo ou seja, em cada ano, este ano com a pandemia, no último ano, por acaso não foi possível fazermos senão formação online, mas este ano já está previsto, por exemplo, para o mês que vem vai começar uma nova ação de formação para as funcionárias, para que possam ir dando continuidade aos seus conhecimentos técnicos e práticos. Porque aqui portanto, isso passa... é fundamental. Do meu ponto Todos de vista, nós temos que atualizar os nossos conhecimentos. Exatamente. Do meu ponto de vista, e continuo a situar-me como homem da rua, para lidar com esses processos que são difíceis de lidar com crianças com dificuldades, evidentemente nem todas as pessoas têm, mas têm vocação para tal. Por isso penso que esse tipo de reuniões e esse tipo de formação são evidentes e são necessários. Luís Pessoa, para ti, de novo? Ora, muito bem. E acabámos de fazer o pré-escolar, portanto vamos por aí fora, porque o centro tem mais valências. Nos últimos 2 anos, com a pandemia e agora com a guerra, que já estamos a sentir no aumento dos custos de bens de consumo e combustíveis, como têm lidado com essa situação e já agora que apoios têm? Nós não temos apoio para esses aumentos de encargos e de custos, eu estava... do custo de vida. Sim, não estava a ligar os apoios. Estamos em prejuízo nesse sentido, sim. Tal como as famílias, se o valor que recebem é o mesmo, a escassez de recursos amplia-se bastante. Neste momento, como nós trabalhamos muito, por exemplo, o apoio domiciliário gasta bastante gasóleo nas nossas carrinhas. Em breve iremos ter uma carrinha elétrica, mas só daqui a uns meses, uma vez que o concurso... Quando a luz estiver mais cara. Não tem a ver com o facto de os projetos terem sido aprovados ainda em janeiro, mas leva o seu tempo. Este mês é que vão ser desbloqueados. Exatamente. Para dar início à contratação lá para outubro. Provavelmente também só hoje é que tivemos o Ministro das Finanças a apresentar o orçamento. Pois é por isso que houve este atraso todo. Exatamente. Esta necessidade de recursos financeiros exige de nós uma grande
um grande empenho para conseguir, com os mesmos recursos, houve aumentos de ordenados muito significativos em janeiro e, de facto, para nós tem sido, sempre foi, mas agora torna-se mais evidente as dificuldades de gerir os recursos com... Tem que fazer uns pequenos milagres, pouco. Não é? Tem que fazer uns pequenos milagres. É o hábito feminino de fazer muito com pouco. Com pouco. E, de facto, nós temos tido esse cuidado, porque esta casa foi feita com o apoio da Segurança Social, mas, sobretudo, com o apoio dos nossos recursos próprios, ou seja, sempre vivemos em escassez, em contenção financeira, portanto, para nós é uma troika permanente. Exatamente. E tem sido assim desde o início. E nós também damos apoio às pessoas mais carenciadas e percebemos como esses problemas também têm impacto na comunidade, uma vez que, por exemplo, quando começámos em 2004, nós tínhamos 20 famílias deste bairro que foi instalado em 2004, do bairro social Fonte Nova, e depois que atendíamos 55 utentes, e com o tempo, por exemplo, em 2019 eram perto de 80 pessoas, atualmente são mais do dobro, são 170, sempre em progresso, sempre cada vez mais, uma vez que a pandemia prejudicou bastante as condições financeiras das famílias, e a Segurança Social foi abordada cada vez mais por famílias em desespero e a precisarem de pouco. E, portanto, nós somos parceiras num projeto de apoio às famílias mais carenciadas e, portanto, a autarquia, a Câmara da Figueira é a entidade coordenadora e temos mais um grupo de IPSS, imagino, portanto, entidades mediadoras que fazem a distribuição a estas famílias várias vezes ao longo do mês. Muito bem, falou-me aí na parte que estão à espera, assim que seja desbloqueada para a aquisição de uma viatura elétrica, e aproveitando essa, que era uma das vossas valências também, que é o apoio domiciliário. Podia descrever que tipo de trabalho é desenvolvido nesse campo? Neste momento, dado o envelhecimento de pessoas, como muitas famílias não têm condições de incluir os seus idosos em lares, os chamados lares residenciais, no sistema assistencial, que atualmente só existem pouco uma baixa de cobertura ao nível nacional, e aqui a Figueira da Foz tem realmente poucos recursos nesse sentido. Fizemos uma candidatura, não sabemos o que é que vai acontecer, não é? E isto era daqueles problemas que deviam ser tratados localmente e que todas as localidades deviam ter o seu pequeno espaço para acolher as suas pessoas, as pessoas que, por exemplo, nós temos pessoas no centro de dia e fazia sentido que elas transitassem para uma residência acompanhadas pela mesma equipa, com o mesmo tipo de valores de enquadramento. Para elas se sentirem integradas, obviamente. Sim, para não haver aquela transição brusca, choque, como acontece muitas vezes quando as pessoas vão para outros locais. Ou seja, as pessoas gostam de estar connosco, nós gostamos de cuidar das pessoas, há um afeto, um carinho que se estabelece entre utentes e as equipas que trabalham com eles, e com as famílias, e muitas vezes asseguram-se trabalhos já numa faixa bastante debilitada, em que seria até expectável que as famílias os pudessem integrar nesse tipo de soluções. Nós não temos, infelizmente, ainda esse recurso. Para além disso, muitas famílias também não têm recursos financeiros para acomodar ou integrar estes familiares. Ou seja, que devia haver uma intervenção maior da Segurança Social a nível dos apoios. Ou seja, a rede tem que ser muito mais densa do que aquilo que é atualmente. E daí que eu falei há dias na nossa reunião de classe e entendo, já digo isto há vários anos, faz mais sentido pequenos locais
pequenos espaços onde as pessoas se sintam em casa, acompanhadas, e que estão integradas, ao fim e ao cabo, do no que seu irem meio para e perto das mega famílias. projeto. E perto das famílias, não é? E sim, próximo das famílias, dos seus de origem, porque nós, por exemplo, temos a igreja, que está habituado, gosta de ir à igreja, ao seu cafezinho, à pastelaria, pronto. Há um contexto familiar que elas conhecem. Sim, no dia da feira, ir à feira, etc. Pronto, quando as pessoas saem dos seus locais de origem e vão para outros locais, elas, mesmo que as famílias as acompanhem, elas sentem-se desenraizadas e abandonadas. Muito bem. E, portanto, faz mais sentido que as pessoas possam estar num contexto mais de tipo familiar do que num mega projeto tipo industrial, com 100 e tal ou 300 e tal o tempo, como às vezes ouvimos falar. Nesta altura de pandemia, percebeu-se quando entrava o vírus numa salinha e as pessoas que estavam mais isoladas, ou seja, não é mais isoladas, em espaços menores, estavam mais protegidas dessa avalanche de contágios. Muito bem, Olímpio, não é esse o fato principal. O principal é mesmo na minha praia, o acolhimento. Estamos todos muito contentes com a presença da doutora Maria Cecília. Na realidade, foi um tema que a Miragem trouxe aqui junto dos nossos seguidores, que é um problema, se quisermos, de todos. Mas eu não vou ensinar a missa a excelentíssima senhora doutora Maria Cecília, porque sabe de longe melhor do que o mecenato tem. O mecenato tem uma longa história na sociedade. Por acaso lá por Branha não aparece uma ou outra empresa capaz de, enfim, poder entrar nessas regras Sim, nós trazem vantagens. Somos as pessoas que mais pedem. Costumamos pedir, claro, a pessoas que nós conhecemos, pessoas que nos apoiam também, que nos dão pequenos contributos. Nós precisaríamos de mais pessoas a darem grandes contributos. As pessoas fazem, tanto empresas como particulares, fazem o que é possível e o que lhes está acessível e disponível para as suas possibilidades, não é? E, portanto, nós aceitamos a boa vontade de todas as pessoas. Até à pandemia nós colaborávamos nas feiras das freguesias, participávamos em projetos de angariação de fundos, de uma forma transversal ao longo dos anos. Claro. Era a sustentação não para o dia-a-dia, mas para pequenos projetos, comprar uma carrinha, comprar algum equipamento para os edifícios, mobiliário, louças. Houve coisas que nós tivemos que comprar com esta lógica feminina de é preciso um equipamento, vamos fazer uns jantares, vamos fazer uns almoços, vamos fazer algum tipo de voluntariado. Geralmente fazíamos bolos, distribuíamos alguns recursos de forma a que dávamos o nosso carinho às pessoas, as nossas boas ações depois eram convertidas em apoio financeiro. Claro, doutora Maria Cecília, não vamos fazer desta nossa conversa na Miragem, pelas freguesias do Conselho da Feira da Foz, uma reunião de caridadezinha. Não é isso. Estamos felizes, para a parte da entrevistada, como para a parte de Luís Pessoa e do Olímpio Fernandes, tratar este assunto com toda a dignidade. Mas a verdade é que é uma instituição que necessita de muitos apoios. E a questão que eu coloco Posso só fazer um pedido? Pode. Como estamos em período de IRS, algumas pessoas podem, se desejarem, consignar o IRS ao nosso Centro Social Bem Querer de Branha. O nosso NIF é o 506-802-914, que aparecem aí em vários locais. E, portanto, se as pessoas desejarem, não pagam nada por isso, mas é um contributo já interessante. Fica aqui o apoio, fica aqui o pedido e fica aqui realmente o seu apelo junto dos nossos seguidores. Luís Pessoa, para ti? Bem, depois, na apresentação final do nosso vídeo, irá aparecer então o nível da instituição.
Mas, doutora Maria Cecília, Bem Querer Casa das Artes, ERP, estrutura residencial para idosos. Como funciona? Quantos utentes tem neste momento? E já agora... Não, neste momento é um projeto. Ainda não passou... É um projeto, uma candidatura que fomos Então, a nível nível PRR. dos conceitos dessa candidatura, em que se baseiam? Portanto, nós temos um projeto que tem um paradigma multidisciplinar. Portanto, nós trabalhamos com as áreas sociais. Este projeto tem um enquadramento de um edifício sustentável. Portanto, prevê-se que até 2030 os edifícios, todas as casas em geral, possam ter um maior nível de sustentabilidade ao nível energético e, portanto, há apoios, espera-se que estes apoios possam ser às nossas instituições de todo o país, de forma a podermos construir edifícios, para mim, estou a pedir para mim e para todas as entidades. Acho que não faz sentido só privilegiarem algumas, acho que a lógica seria, como eu disse há bocado, era que houvesse uma cobertura mais densa em todo o país e que pudesse apoiar, mesmo que fossem pequenos projetos. De facto, nós entendemos que não se pode fazer nada sem ter um bom projeto teórico por trás, ter uma base filosófica, ou seja, eu sou psicóloga e, portanto, havia uma frase que não é muito conhecida entre os psicólogos, que é: a melhor prática é uma boa teoria. Ou seja, quando nós sabemos o que vamos fazer, quando nós temos ideia daquilo que é preciso fazer, como é que se faz, depois é muito mais fácil aplicar no terreno. Porque sem andar às aranhas, como é habitual falar-se, não é uma boa solução, nunca foi. E, portanto, nós temos conseguido fazer coisas porque realmente temos esta organização muito bem estabelecida de como queremos fazer e daquilo que queremos fazer. Tentamos interagir com as diferentes soluções que temos. Neste momento, aquele edifício é um edifício que já existe, mas foi destruído pelo Leslie e que está impróprio para consumo, ou seja, não podemos utilizá-lo tal como ele está agora, destruído, parcialmente destruído, que nós não tivemos condições de o reconverter e, portanto, havia esta ideia de transformar aquele espaço num lar e, portanto, que era a ideia matriz do centro e, portanto, é esse projeto que foi apresentado agora, foi este projeto que foi agora apresentado e aguardamos uma decisão favorável. Como é a Casa Sustentável. Sim, uma casa sustentável. A Casa das Artes tem este nome porque faz sentido numa terra que valoriza a educação, que valoriza as artes. Nós próprias, eu enquanto mentora espiritual, por assim dizer, a mentora que fez o desenho do projeto, da parte filosófica, da parte como a estrutura devia funcionar, os valores, tudo isso foi desenhado por mim. Educar para as artes mental faz uma pessoa mais sénior, mais adulta, uma pessoa que cresceu com as artes vai rodeada de um contexto de arte. E daí fizemos também parcerias com as coletividades, de forma a, quando houver este espaço e quando houver ações normais de atividades culturais, como não era habitual cá em Branha, as pessoas poderem frequentar, assistir, ver uma interação social e cultural bastante animada. E eu creio que o Sr. Olímpio também percebe, também vem de uma zona onde valorizam as artes e o teatro e, portanto, percebe que quem cresceu num ambiente de cultura se mais acolhido quando está no seu contexto de cultura, de arte. E por isso designámos esta casa com esse nome. Olímpio? Assim, Sr. Diretor, não sei quanto tempo é que me dá, mais? É, assim que avisar aqui aos 10 minutos. Gestor. Mais 10 minutos. 10 minutos? Então, vamos. Então, eu vou entrar, por acaso, nesta parte final. Não é agradável que possa recordar aqui, face às minhas pesquisas e às minhas leituras, não é? Nos jornais e por aí. Doutora Maria Cecília, mais de 40% destas instituições em Portugal
sofrem com prejuízos, eu não digo, mas de algum modo preocupantes. Que opinião tem sobre isto? É verdade. Se nós fôssemos uma empresa, já estaríamos fechadas. Pronto. Todas nós temos isso, arrastamos e controlamos as dívidas bastante, porque somos muito poupadas, muito organizadas, mas sabemos que a lógica das empresas, e daí que não é justo muitas vezes o Estado olhar para nós como empresas, exigir de nós resultados, quando nós não podemos escolher os nossos utentes. Ou seja, ainda há dias eu ouvi uma entrevista em que as pessoas mais responsáveis das IPSS estavam a dizer que nós não devíamos escolher os nossos utentes, que devíamos direcionar-nos para as famílias mais carenciadas. Eu dou-me vontade de rir, porque realmente é aquilo que nos acontece, é que nós não podemos escolher os nossos utentes, estamos num contexto desfavorecido, rodeadas de pessoas bastante carenciadas, estão aqui à nossa volta e solicitam tudo o que elas precisam, solicitam tudo. Nós fazemos distribuição de alimentos, fazemos distribuição de roupas, de brinquedos, de livros, de imensas coisas. Portanto, tudo aquilo que nos dão, nós devolvemos às pessoas, a quem precisa e a quem deseja receber esses apoios, e, portanto, desde que nós possamos compartilhar, nós ajudamos. Parece-lhe então, doutora Maria Cecília, que o Estado forte lá por Lisboa preocupa-se pouco ou preocupa-se. Não tem a noção da realidade local. Do que são estas instituições. Não vejo que haja uma verdadeira má vontade. Eles não saem dos gabinetes, muitas vezes. doutora Maria Cecília, eles não saem dos gabinetes e não vão ao terreno, não é? Pois, e a realidade urbana é muito diferente da realidade rural. Completamente. Luís Mas Pessoa... continua a haver prejuízo e pessoas bastante desfavorecidas nas cidades. Aqui não há pessoas a viver na rua, mas nas cidades vê-se mais isso. Nas grandes cidades, Porto de Lisboa é um horror. Mas a pobreza que existe nestes locais, nestes contextos, as pessoas que vêm para aqui são pessoas que não podem, obviamente, ter condições financeiras para ir para um local de férias, envelhecer tranquilamente. Quer dizer que há muita pobreza encapotada. Não, alguma é mesmo bastante visível, porque nós não temos acesso às pessoas ou seja, não estão aqui integradas nos nossos locais, neste tipo de instituições, habitualmente não estão as pessoas com bons recursos financeiros. Essas podem escolher bons hotéis, outro tipo de envelhecimento mais agradável, no sentido de outro conforto. Daí que é importante que tenham condições para ter conforto, serem recursos autossustentáveis. Não faz sentido nós termos contas exorbitantes de eletricidade como se fôssemos uma habitação individual em que fôssemos gastar luz sem nexo, sem como fosse uma empresa para ter lucro. Sim, as empresas podem escolher os seus clientes, em princípio. Nós aqui também podemos escolher, mas não é escolher nesse sentido. Nós acolhemos as pessoas que nos aparecem. As características sociais são diferentes, não é, doutora? Sim, são realidades diferentes. São realidades diferentes. Muito bem, o nosso tempo faltam cerca de 8 minutos. Portanto, doutora Maria Cecília Carvalheiro. O Centro tem alguns protocolos, há bocado falámos sobre os apoios. Agora vamos falar sobre também os protocolos. Tem protocolos com a CIFF, com o IFP, com a Amigo Global, com a Escola Bernardino Machado e com a Trupe Recreativa Arbalhense. A minha pergunta é, que mais-valias trazem para o Centro e que trabalho desenvolvem? Pronto, estes protocolos estão com várias instituições, nomeadamente as escolas profissionais, podem encaminhar-nos e encaminham com alguma regularidade pessoas em situação de estágio profissional e nós as pessoas ou em situação de estágio curricular, no caso das escolas, ou em situação de estágio
profissional, no caso do IFP. Temos parcerias para fazer com algumas IPSS, com outras empresas, no sentido de desenvolvermos projetos de formação profissional. Já fizemos EFAs, um tempo em 2004, outro em 2008. Em 2012 tivemos, 2010, 2012, até 2012, tivemos também parcerias para fazer CEPs com empresas da área da formação profissional e, portanto, estamos sempre disponíveis para colaborar. Com as coletividades, como eu disse, é a possibilidade de fazer estes intercâmbios culturais, que hajam atividades ou que desenvolvam algum tipo fazer algum tipo de evento que provavelmente possa dar alguma disponibilidade financeira, alguma colaboração financeira connosco. Temos protocolos institucionais com as autarquias, sempre que há algum tipo de possibilidade de eles colaborarem connosco, e temos depois outros protocolos, que é o mais fundamental, que é os protocolos com a Segurança Social, ou seja, o acordo para as diversas valências. As respostas sociais têm determinado tipo de número de acordos, que é variável em função da frequência dos mesmos, das pessoas de que frequentam essas valências, e esse apoio, apesar de não ser o suficiente, mitiga as nossas dificuldades financeiras em alguns aspectos mais fundamentais. A questão é que nós não conseguimos facilmente acompanhar os aumentos dos ordenados que se tem verificado, porque os nossos utentes pagam praticamente o mesmo, porque não há uma grande variabilidade nas suas reformas, portanto, nos seus recursos financeiros. As famílias também não podem apoiar em geral, e alguns nem família têm. Temos casos de pessoas que não têm qualquer elemento da família e, portanto, estão apenas tingidas aos parcos recursos que elas próprias oferem como reforma. No nosso caso, nós temos que dar o nosso bom apoio, porque o fazemos de coração, com um empenho, com motivação, com a ideia da responsabilidade social. Eu acho que é muito importante ter consciência, é que há um princípio da responsabilidade que implica que todos nós tenhamos que ser responsáveis por todas as pessoas e por tudo aquilo que se passa na Terra. Ou seja, a Terra ser um sítio bom para viver, a tal Terra ser um bom lugar para viver, é responsabilidade de toda a gente. Não é só de alguns, não é só dos políticos, não é toda a gente. E, portanto, nós somos responsáveis por todos. Brânia foi logo quando se instalou o bairro social. Eu até, nas reuniões que às vezes fazíamos de ação e de Assembleia Geral, falava nisso, que acho muito interessante, que dizia: é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, para criar uma criança. Porque no início as pessoas pensavam, então somos nós que precisamos de um lar e estamos a abdicar desses valores, desse recurso, para nós irmos construindo um lar e vamos já fazer um ATL em regime de voluntariado e vamos já tentar apoiar as crianças desde o início, sem outro tipo de apoio, senão o nosso, ou seja, na altura ainda não havia nenhum protocolo com a Segurança Social, e as pessoas entenderam que isso realmente era uma missão de vida. Este princípio da responsabilidade, que é do ano, portanto, é um princípio filosófico que nós devemos entender que é responsabilidade de todos cuidar do planeta e não pormos em causa a sustentabilidade da Terra. Daí que agora com a guerra e com pessoas nem sequer merecem essa designação, esses seres abjetos que pensam em detonar armas nucleares contra o planeta, que fazem guerra a troco de nada, que matam gente, e portanto isso não há palavras, eu não quero usar nenhum tipo de palavras para identificar esses casos. Quero dizer que nós todos temos responsabilidade para cuidar do planeta, para educar bem todas as pessoas que
contactam connosco, desde as crianças, as famílias, nós dar a mensagem de confiança e de perseverança para toda a gente, perceber que a missão é uma missão transversal a todos os seres humanos. Nós, para conseguirmos levar este mundo em que vivemos para as gerações futuras, não podemos pôr em causa a vida no planeta. E, portanto, temos que defender, proteger esta terra. Estamos a falar com a doutora Maria Cecília de Carvalheiro, diretora do Centro Social Bem Querer de Brenha, nestas viagens pelas freguesias, na Figueira da Foz, Olímpio Fernandes, na Quarteira, Luís Pessoa. Doutora Maria Cecília de Carvalheiro, o Centro Social Bem Querer de Brenha é uma instituição particular de solidariedade social e, como tal, valoriza o voluntariado. Que atividades estão relacionadas com este voluntariado? As tais que eu dizia, habitualmente vinhamos da tradição associativa, que é muito habitual nas freguesias, nas localidades pequenas, que é os tais convívios familiares em que se promoviam almoços, jantares, de forma a angariar fundos e promover outros eventos ocasionais. Participação em feiras gastronómicas, feiras de artesanato, havia assim uma frequência bastante assídua que acompanhou o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento enquanto associação. E como o centro é essencialmente mulheres, também tem a parte gastronómica. Sim, juntávamos para essas atividades. E a Figueira da Foz também tem a Feira das Freguesias, e nós, durante muitos anos, em alternância com outras associações, também partilhávamos essa responsabilidade, que é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo eram momentos de convívio, de partilha com outras instituições e também de possibilidade de angariar alguns fundos financeiros para comprar situações eventuais que eu contei há pouco. Aquele trem de cozinha, mas... precisa mais uns pratos, mais uns copos, mais uns talheres, mais uma cadeira, mais uma mesa. Coisas mais valiosas, carros e coisas assim. Isso, exatamente. Portanto, mas chegámos a unir esse esforço contínuo ao longo de muitos anos e com muito esforço mesmo, para podermos adquirir algumas... Mas estes últimos 2 anos foram muito difíceis, não é? Estes últimos 2 anos foi muito difícil, porque não puderam... Estes últimos 2 anos não foi possível. Não foi possível fazer. Termos esse tipo de solução. Mas acha que já está aberta as condições para... Acha que neste momento já estão abertas as condições para voltar? Neste momento ninguém fechou por causa das vacinas, nós não fechámos, e aliás durante a outra fase só fechámos nas fases institucionais. A Direção-Geral da Saúde obrigava. De Covid instalada que obrigasse a fechar a situação. Muito bem. Olímpio Fernandes. Apoios da Câmara. Pronto. Eu julgo que, da minha parte, resta-me agradecer à doutora Maria Cecília a chama de solidariedade do programa A Miragem, e como todos vamos informando ao longo dos programas, a Miragem tem o sentido e a oportunidade de viajar pelas freguesias do concelho da Figueira da Foz. Hoje estivemos em Brenha, já estivemos na Cova Gala, no Paião, nas Alhadas, e vamos andando por aí, como dizia o outro senhor político. Eu agradeço à doutora Maria Cecília, enfim, a presença neste programa, que o valorizou imenso. Ao Luís Pessoa, na Quarteira, aquele abraço, o velho abraço de amigos montemorenses. Do Olímpio Fernandes, despeço-me com amizade. Até ao próximo programa, que será já na sexta-feira. Ora, muito bem. E então, para finalizarmos, a doutora Maria Cecília de Carvalheiro, para terminar esta nossa conversa, que desejo que os nossos seguidores tenham ficado informados sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro Social Bem Querer de Brenha, que vai ficar também na nossa página da Miragem no Facebook e no YouTube, onde deixará também o NIB, se quiserem ajudar este centro que bem necessita e que muito bom trabalho tem feito. Já agora pedi à doutora Cecília que mensagem deixa, seja para dentro como para fora da instituição.
Pronto, eu ia falar, não uma mensagem escrita por mim, mas de alguma maneira é algo que eu valorizo, o tal princípio da responsabilidade ilimitada, de Hans Jonas, e vou citar: age de tal forma que o efeito das tuas ações sejam compatíveis com a vida na Terra. Eu acho que isto é uma mensagem importante. Por outro lado, e agora está mais do que nunca na ordem do dia, porque nós temos que perceber que para estarmos vivos, para dar continuidade com qualidade de vida ao longo da nossa existência e das gerações futuras, nós devemos preservar o ambiente. Por outro lado, também entendo que devemos falar numa situação de cooperação. Há muita tendência das pessoas em competir, em tentar ver quem é que faz melhor, quem é que pode ganhar este ou aquele apoio, e tal como eu disse, faz sentido que haja noção de cooperação e que esta cooperação seja transversal. E agora vou mandar uma mensagem que também não foi escrita por mim, mas foi escolhida por mim para encerrar um projeto que eu gosto, este da ERP. Em presença de recursos escassos, lutaremos uns contra os outros ou iremos unir-nos para solucionar os problemas que se nos deparam? E perceber que somos uma família, que a Terra é o nosso lar e que somos mais fortes quando resolvemos juntos os problemas. Isto é do Greg Braden, que é um sociólogo norte-americano, e escreveu isto em 2012 num livro. E é muito importante que as pessoas tenham a noção de não lutar uns contra os outros, e também é um assunto da ordem do dia, apesar de eu ter já escrito isto, ter selecionado este texto já há uns anos, mas continua atual, cada vez mais atual, ou seja, não faz sentido nós lutarmos uns contra os outros para escassos apoios que existam. Acho que é preferível partilhar e cooperarmos uns com os outros, trocarmos ideias, fazer entrelaçar os nossos apoios aos nossos idosos, às nossas crianças, à nossa comunidade, às nossas comunidades, e acho que só nesta cooperação interpares, intercomunidades, se pode realmente estabelecer uma sociedade mais digna da nossa humanidade e mais responsável da nossa condição humana. Ou seja, nós não podemos levar a terra até à exaustão, temos que preservar, temos que dar consciência a todas as pessoas, e daí a mensagem para dentro. Eu diariamente falo em questões ecológicas, porque estou sempre a chamar a atenção que nós não podemos gastar os recursos, não só porque eles custam dinheiro, é porque não é justo gastarmos água que nos poderá vir a fazer falta no futuro, a gastarmos todos os recursos que, além de dispendiosos, podiam e devem ser usados com parcimónia. Também devemos respeitar quem vem a seguir a nós, de forma a que eles possam ter os mesmos recursos que nós temos ou que nós tivemos. Porque neste momento as nossas gerações já não podem garantir que as próximas gerações tenham exatamente as mesmas oportunidades de bem-estar e conforto que nós e as pessoas antes de nós, neste final do século passado e agora no início deste século, tiveram. E provavelmente nós já somos a última geração que viveu melhor do que os seus pais. Porque provavelmente, eu vejo isso diariamente, as pessoas mais jovens já não têm a expectativa de terem a qualidade de vida que nós ainda tivemos ao nosso dispor. E, portanto, é a responsabilidade de cada um e de cada uma das pessoas que vivem neste mundo, neste planeta, nesta terra, preservarmos o nosso bem-estar e o dos outros. E, portanto, é uma mensagem muito abrangente, coletiva, não levem a mal, mas é a forma como eu vejo. Muito bem. Ora, foi mais um programa para informar os nossos seguidores o que de bom se faz pelos concelhos da Figueira da Foz e Montemoro Velho, com os moderadores Olímpio Fernandes na Figueira da Foz, Luís Pessoa na Quarteira, e hoje em Brenha com a doutora Maria Cecília de Carvalheiro, do Centro Social Bem Querer de Brenha. E com as viagens pelas freguesias não param, dia 15 de abril, sexta-feira, pelas 17 horas, vamos saborear o que de bom se faz na Casa da Mariquinhas com a Rainha das Enguias, em Lavos. Até lá, bom fim. Boa tarde e obrigada. Despeço-me com amizade.
Fostropic é uma empresa de design de aquários e também pet shop. A empresa Fostropic Limitada foi fundada em 2006 por dois amigos de longa data e ambos com o mesmo gosto e hobby, o mundo aquático. Abrindo no dia 12 de agosto uma pequena empresa com cerca de 58 metros quadrados, vocacionada principalmente para a aquariofilia. Atualmente, por necessidade e para satisfazer todos os nossos clientes, temos um espaço aberto ao público com cerca de 400 metros quadrados de exposição. O nosso grande objetivo durante estes anos foi desenvolver aquários personalizados, aquários de crustáceos, bivalves, lagos interiores e exteriores, espelho d'água, cascatas, iluminações aquáticas, fonte de água e integrá-los e adequá-los na arquitetura e decoração de cada espaço. Ao longo dos últimos 11 anos, temos vindo a diversificar os nossos produtos e serviços, fazendo atualmente todo o tipo de projetos e posteriormente a sua instalação. Aconselhamos, vendemos, montamos, mas o mais importante, prestamos os serviços pós-venda. Ao trabalharmos em parcerias com empresas e com uma equipa de profissionais, conseguimos projetos únicos e a melhor solução para as características de cada espaço, de acordo com o pretendido pelos nossos clientes. Com grande determinação e empenho que a Fostropic conquistou junto dos seus clientes uma imagem e confiança. A experiência acumulada ao longo dos anos e o empenho que nos caracteriza permitiu-nos desenvolver novos projetos e apostar em novos produtos e tecnologias. Se um restaurante não precisa de se preocupar mais com os equipamentos, pois nós temos as soluções que procura. Assim, ao longo dos anos, temos mantido a confiança de todos os clientes para os quais queremos continuar a trabalhar todos os dias mais e melhor. Poderá contactar-nos através do nosso e-mail geral@fostropic.pt ou telefonar-nos para 233 412 262 ou visitar-nos na rua Rancho das Cantarinhas, número 13, Figueira da Foz. E ainda poderá online ver os nossos serviços. https://fostropic.pt. Esperamos a sua visita.